E aí, povo, hoje nesse vídeo aí a gente vai começar a trabalhar um pouquinho no JavaScript com o DOM, tá? Que é o Document Object Model, tá? Ele permite com que a gente possa manipular o nosso HTML e inserir e remover coisas aí de forma dinâmica de dentro do nosso hipertexto aí, tá ok? Então, vamos lá. Começando então aí falar um pouquinho do DOM, né, o Document Object Model. Quais são as características do Doom aí pra gente, né? Então, primeiro que o Doom ele é independente de plataforma e de linguagem, tá? Então, assim, o Doom ele não é criado para que você trabalhe com ele somente no JavaScript. Você consegue utilizar o Doom para trabalhar com ele no PHP, no JavaScript, que é onde a gente vai utilizar, no Java, tá? Qualquer linguagem de programação hoje, qualquer linguagem moderna, né? Possui alguma biblioteca para que você possa fazer acesso ao Doom. Ele é independente de plataforma, tá? Justamente porque ele não é desenhado para trabalhar somente com HTML, mas ele é desenhado para trabalhar com qualquer tipo de documento que tenha uma estrutura parecida com uma estrutura de árvore, tá? Então, no nosso caso, a gente vai trabalhar com HTML, mas o documento que o Doom representa pode ser um HTML, pode ser um XHTML, pode ser um XML, ou qualquer outra coisa que possa ser representada através de uma árvore que você possa percorrer essa árvore aí, tá? Então ele é independente de plataforma por causa disso daí. Ele não é vinculado ao HTML especificamente. O que a gente vai trabalhar aqui que é vinculado ao HTML é o Doom HTML, tá? Que é uma variante do Doom para trabalhar com documentos HTML, mas o Doom em si mesmo, ele não é específico para a plataforma web, ele é utilizado para qualquer coisa, tá? O Doom ele permite com que a gente possa acessar a nossa estrutura de marcação, né? No nosso caso vai ser o HTML, e permite com que a gente possa alterar o conteúdo dessa estrutura, modificar o CSS do nosso documento, adicionar, remover elementos, tá? Então a gente vai ver como fazer isso daí. E no Doom, como eu falei, né, os nós, que são os nossos elementos lá, as nossas tags HTML, elas são organizadas em uma forma de árvore. Então, assim, como que funciona? Digamos que o teu navegador lá recebeu esse HTML aqui para renderizar, tá? E o que que ele faz? Para que ele consiga aplicar o CSS, para que ele consiga trabalhar com o JavaScript, ele transforma esse HTML teu em um HTML Doom, tá? Ele transforma em uma árvore de forma que ele consiga andar nessa árvore, selecionando elementos, removendo, inserindo e aplicando o que ele precisa fazer, tá? Então, basicamente, ó, esse HTML aqui ele vira algo parecido com isso aqui, tá? Então ele vai criar para a gente uma árvore de elementos que daí o navegador consegue manipular através do Doom e a gente como desenvolvedor também. Quando essa árvore é criada, tá? Então a gente tem alguns nós ali, tá? Então cada retângulo desse aqui para a gente é um nó. E daí a gente tem alguns tipos de nós aí dentro do Doom, tá? E cada tipo de nó é demarcado por um valor numérico. Eu coloquei aqui os quatro que são principais pra gente, tá? Mas existem vários aí, tá? Então vocês podem estar consultando aí na internet e verificar quais são os tipos de nós que existem dentro do Doom aí. Então a gente tem o nó de número 9, que é o Document Node, que identifica qual que é o tipo de Doom que você está trabalhando, tá? Então ele vai ser normalmente único no teu documento, aí vai ser, no caso aqui, um HTML document, tá? Então o teu nó 9. Aí a gente tem os nós de elementos, que são as nossas tags HTML, tá? Então toda tag HTML é representada através de um nó de elemento, que é o código 1, tá? Então a tag head, a tag HTML, a tag body, title, a, h1, qualquer tag é uma tag de um nó de elemento, tá? Os atributos que a gente pode ter na nossa tag, tá? Então, que nem aqui eu tenho um elemento A, ele tem o atributo href, tá? Então, esse atributo também é um nó, tá? Então, é um nó de atributo e o valor dele é 2. E os textos que a gente tem dentro das nossas tags ou fora delas são representados também através de nós, tá? Que são nós de texto, tá? Eles têm o código 3. Então esses são os quatro principais nós que a gente tem aí para trabalhar, tá? Caso você precise. Mas existem mais, como eu falei. Então vocês podem estar consultando aí a internet e verificar quais são os outros tipos de nós
que existem dentro de um documento HTML, tá ok? Para que a gente consiga verificar isso daí, mostrar para vocês o que é cada coisa ali no código mesmo, como capturar esses nós aqui, a gente vai precisar trabalhar com a manipulação do nosso DOM, tá? Então a gente vai começar aqui vendo como manipular o nosso DOM, selecionando elementos que tem dentro dele, tá? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, vocês vão utilizar aquele HTML, aquele JavaScript que a gente já está utilizando, tá? Aqui no meu caso eu dei uma limpada nele aí, tá? Então eu tenho aqui o meu JavaScript está vazio, o nosso HTML também, dei uma limpada nele só para a gente poder trabalhar. E daí a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, no nosso HTML a gente vai criar uns elementos para que a gente possa selecionar eles daí depois através do nosso DOM lá no JavaScript. Então a gente vai pegar aqui e vamos criar aqui um parágrafo. Vamos chamar aqui o texto do nosso parágrafo aqui sem ID e sem classe. Daí vamos criar aqui um outro parágrafo. Vamos colocar um ID aqui. Full com ID. Vamos criar uma classe aqui. Com classe. E uma outra também aqui com classe. Com classe. Então tá aí, temos 4 elementos. É só para mostrar para vocês aí como que vai funcionar essa manipulação, tá? Tudo mais. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar para que a gente possa trabalhar com a seleção aí no JavaScript. A gente vai trabalhar primeiro aqui com getElementById, tá? E daí depois eu vou mostrando os outros, mas só para mostrar essa questão da estrutura da árvore DOM aqui, no caso do HTML DOM, tá? Então a gente vai pegar aqui EL, tá? Vamos começar lá pelo nosso nó número de código 9, né? Então a gente vai pegar aqui, ó, o document, tá? O document ele já vai se referir ao HTML DOM, tá? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, vou colocar document.write e daí vamos colocar aqui el. E daí para você saber de qual que é o tipo de nó que você está trabalhando, você vai vir aqui node type. Tá ok? Vamos rodar aqui, ó. Então tá lá, 9. Então aí a gente tem, pegando aí o document, tá? Que a gente viu aí que o document é um nó de documento, ali é o document node, tá? Que é o que representa o HTML DOM. Seguindo aí, então, vamos pegar aqui alguma coisa mais específica agora. Então para trabalhar com o getElementById, vocês vão vir aí, ó, document.getElementById. E daí como parâmetro para essa função, vocês vão passar um elemento que tenha um ID, tá? Então eu vou pegar aqui o meu ID ali, só coloco o nome do ID, tá? Full. E vamos ver aqui, ó. Então, ó, código 1, tá? Então no nosso código 1 aí, ele é um element node, tá? O que significa que eu peguei uma tag do meu HTML ali para poder trabalhar com ela, tá ok? Então, vamos voltar aqui para o nosso código. O nosso P, ele tem texto dentro dele, tá? Então esse texto é um nó também, embora aqui não seja representado dentro de nenhuma tag HTML, mas na hora que é montada essa árvore DOM, os textos também viram nós nessa árvore que você pode percorrer. No nosso caso aqui, a gente vai capturar esse texto, como ele é o primeiro filho que tem dentro do nosso parágrafo, eu posso fazer isso aqui, ó. First child, tá? Vamos rodar aqui, ó. Então ele vai pegar lá o código 3, que tá aqui, ó, 3 text node, tá? Identificando pra gente que é um nó de texto. Mas se de repente eu tiver mais coisas dentro do parágrafo ali e o meu texto não for o primeiro filho, eu não vou ter como fazer isso daí, né? Então você pode fazer o seguinte também, que usar child nodes e especificar qual que é a posição que aparece um nó de texto aí, tá? No nosso caso aqui é 0 mesmo, porque o nosso texto é o único filho, tá? Então, ó, posição 3 também, não vai mudar nada pra gente aí. E a questão dos atributos.
Para que você possa trabalhar com os atributos aí, né, para capturar os atributos dentro do JavaScript aí, a gente vai pegar aqui, vamos colocar aqui attributes. Ele é um array, tá? Isso aqui. Só que você consegue chamar ele e daí dar mais um ponto e pegar um atributo específico que você esteja trabalhando, tá? Então, no caso aqui eu vou pegar o ID. Daí vamos rodar aqui, ó. Então, lá, 2. Tá? 2 é um nó de atributo, tá? Então, esses aí são os 4 principais nós que vocês têm aí para trabalhar dentro do Doom. Se você quiser aqui, você pode fazer o seguinte também, ó. Você pode vir aqui, trabalhar com a estrutura switch lá e fazer assim, ó, case node. Vamos pegar aqui, ó, document node, tá? Então você vem aqui, document node. Daí vamos colocar aqui document.write documento break case node attribute node, tá, ok? Daí você pode fazer isso daí com if, alguma coisa, né? De repente na tua programação, na hora que você estiver trabalhando aí, então, você precisa fazer essa checagem para verificar se o nó que está vindo é de determinado tipo, né? Então você pode utilizar aí o node. E o tipo de nó que você precisa trabalhar, tá ok? Então aí continuando na nossa seleção do Doom aí, então só mostrando aqui, né? A gente tem aí então o getElementById, onde você vai passar o ID que você quer capturar, que está lá no teu HTML, tá? Então aqui eu estou capturando um elemento que tem o ID full. Não sei se é um P, pode ser qualquer outro elemento, tá? O que eu vou capturar aqui é o elemento que tenha o ID full ali pra gente. Daí com esse elemento capturado, o que eu posso fazer com ele aí? Eu posso alterar o texto dele, tá? Então eu posso vir aqui, ó, elemento.textContent, vamos colocar aqui, alterado. Então tá lá, alterado. Eu posso, em vez de alterar o texto, eu quero pegar e mexer no CSS dele, tá? Para que a gente possa trabalhar com o CSS via JavaScript, vocês têm basicamente 3 formas de fazer isso daí. Uma delas é usar o objeto style, tá? E daí, pegando o objeto style, você pode acessar uma propriedade CSS de forma bem específica, tá? Então, por exemplo, eu quero pegar a propriedade color. Vou alterar aqui, ó, para red. Então tá aí, ó, mudando a cor do meu elemento via JavaScript. Eu posso mudar o font size. Vou colocar aqui 3rm. Então tá aí, ó. Tá ok? Detalhezinho aqui em relação à questão das propriedades quando você trabalha com objeto style. O font size, lá no CSS, a gente escreve assim, né? Font size, com o hífen. Quando você vai acessar essa propriedade aqui no JavaScript, você tira o hífen, tá? E a primeira letra que vem logo após o hífen ali, você coloca em maiúsculo, tá? Para que você possa daí trabalhar com isso daí aqui no teu JavaScript. Então, por exemplo, a gente tem lá background color, tá? Aqui no JavaScript você escreveria lá background color, tá? Tira o hífen, aumenta o C ali, deixa em maiúsculo. Vamos colocar aqui blue. Então tá aí, ó. Tá ok? Então só esse detalhezinho aí. Lá no CSS, propriedades que tem o hífen, aqui você tira o hífen e deixa a primeira letra logo após o hífen em maiúsculo aí, tá ok? Então essa é uma das formas de trabalhar com o CSS no JavaScript, só que você só consegue trabalhar com uma propriedade por vez. Outra forma de você trabalhar com o CSS aqui no JavaScript também é trabalhando com o objeto style também, só que daí com a propriedade CSS text. Aí você pode passar declarações CSS, tá? Várias. Então você pode vir fazer o seguinte aqui, ó. Posso colocar color blue, não, vou colocar aqui white.
background color blue, font size 2rm, tá? Então você consegue passar mais de uma propriedade por vez para conseguir trabalhar aí no JavaScript. Daí só um detalhe, daí, tá? Quando você trabalha com CSS Text, aí você escreve o nome das propriedades CSS igual você escreve lá no CSS, tá? Então, olha aí. Tá ok? Utilizar a propriedade CSS Text é similar a você fazer isso aqui, ó. Eu vou copiar isso aqui. Não precisa fazer, tá? Só presta atenção aí. Usar CSS Text é igual você fazer isso aqui no teu CSS, ó. Criar a propriedade style no teu HTML, né? Então, é igual você trabalhar com o CSS de forma inline, tá ok? Então, é isso daí que faz aquela propriedade ali CSS Text, tá ok? E uma outra forma que tem de você trabalhar é, ao invés de utilizar o atributo, o objeto style, você vai trabalhar com o atributo style do elemento, tá? Então, você vai vir aqui, ó, set attribute, daí você vai dizer que você quer trabalhar com o atributo style e qual que é o valor desse atributo. Então, aí, ó, mesmo resultado, tá? A diferença é que o setAttribute ele permite que você trabalhe com qualquer atributo desse elemento, tá? Então pode ser o ID, pode ser a classe, pode ser um href, pode ser um source, pode ser qualquer coisa, tá? Aqui no caso a gente está trabalhando daí com o atributo style desse elemento que a gente está capturando aí, tá ok? Então vocês têm essas três formas aí para trabalhar com CSS, tá? Diretamente com a propriedade, utilizando elemento.style, nome da propriedade CSS, utilizando a propriedade CSS Text ou utilizando o setAttribute dos elementos que a gente tem aí dentro do DOM, tá ok? Então vocês têm essas três formas aí para poder trabalhar. Seguindo aqui na nossa seleção, tá? Outra forma de você trabalhar com a seleção dos elementos aí, ao invés do getElementById, é utilizando getElementsByClassName, tá? Então você pode também selecionar elementos através de uma classe, tá? Então eu tenho aqui ó, dois elementos com a classe bar. Então eu vou vir aqui, get. Cuidado na hora de escrever, tá? É getElements, não é getElement, tá? getElements by class name e vamos colocar aqui bar. O que acontece aqui? Agora quando você for trabalhar com o getElementsByClassName ou getElementsByTagName, ele retorna para você um array, tá? Então, vou fazer aqui, ó, só para que vocês possam ver, ó, console.log. Não precisa fazer isso aí, tá? Só ver aqui, ó, como que vai aparecer. Então, ele retorna para você um HTML collection, tá? Que é um array de elementos do DOM aí que você capturou ali através da funçãozinha. Um porém aqui só em relação a essa coisa aí de array, né? Entre aspas aí. O HTML Collection, ele não é um objeto array mesmo, tá? Ele é um array-like, tá? Então, assim, o JavaScript ele tem arrays, que são objetos array mesmo, que você consegue manipular eles através de funções de array. E tem objetos que são array-like. O que é array-like? É um objeto que ele se parece muito com um array, só que ele não tem as funções de array para manipular ele, tá? Então, por exemplo, eu não posso usar aquela função forEach para percorrer um objeto que é array-like, tá? Eu só posso usar forEach em arrays mesmo, tá? O HTML Collection e vários outros objetos do DOM são array-like. Então você não vai conseguir utilizar forEach, join, push, pop, várias outras coisas aí, tá? Então, só que tem como, digamos assim, fazer uma gambiarrinha aí para conseguir fazer com que objetos array-like tenham acesso a funções definidas a objetos que são realmente arrays verdadeiros, tá ok? Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? Isso aqui vai retornar um array-like pra gente, tá? Então, a gente vai simular o forEach, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vou criar um array vazio, tá? Isso aqui é a notação de um array mesmo, verdadeiro. Vou usar aquela funçãozinha forEach que a gente viu para iterar. Só que em vez de eu pegar e já chamar
o function e passar os parâmetros, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui o call, que a gente viu que poderia ser utilizado para trabalhar com herança, né? Para você chamar lá a tua função construtora pai. Só que o call ele também pode ser utilizado para chamar uma outra função de um outro objeto, tá? Então eu estou aqui chamando o for each dos arrays. E lembra lá dos parâmetros que eu disse para vocês, né? Que você passaria para o call, você consegue o primeiro parâmetro dizer qual que vai ser o this dentro daquela função ali, tá? Então, normalmente no for each, o this é o próprio array que você está trabalhando com ele. Só que no nosso caso, a gente quer que seja esse array de elementos que a gente está passando. Então, a gente vai colocar aqui esse nosso array de elementos que vai vir. E daí a gente vai ter a nossa função que realmente vai representar o nosso for each aí. Então, vou pegar aqui a function, elemento. E a gente vai fazer o seguinte, que eu vou pegar cada elemento que eu estiver recebendo aqui. Deixa eu alterar aqui para ELS, né, para não dar confusão aí. el.style.color, vamos mudar aqui para red, tá ok? Vamos rodar aqui, ó. Então tá aí, ó, pegando os dois parágrafos que tem a classe aí, tá? Só que, como eu falei, né, você não pode chamar o for each diretamente aqui do ELS, porque o ELS é um HTML collection, que é um array like, que não tem a função for each. Então eu tenho que modificar aí o comportamento da função for each para que ela consiga trabalhar com o meu array like aí, tá? Então é uma forma de vocês trabalharem, tá? E outra forma de trabalhar com isso aqui, que é bem mais simples, é usar o for of, tá? Então posso pegar aqui, ó, el of els, tá ok? Então tá aí, ó, tem o mesmo resultado, tá? E é até mais simples, né? É mais fácil de lembrar aí na hora que você está programando, tá? Então lembrem aí que quando for array like, você não tem acesso a funções de array, tá? Embora ele tenha representação de array, índices numéricos e tudo mais, mas você não tem a representação, você não consegue ter acesso às funções de manipulação de array, tá ok? Então aí a gente tem o getElementsByClassName, tá? Selecionando elementos através de um nome de uma classe, tá? E a gente tem aí o getElementsByTagName, tá? E daí você vai passar o nome de uma tag que você queira selecionar. Então no nosso caso aqui eu tenho a tag P ali. Então vou colocar aqui, ó, tag P. Tá? Daí ele vai selecionar todos os elementos e aplicar o JavaScript que eu estou montando ali a todos os elementos que são daquela tag ali, tá ok? Então tem esses três métodos aí, getElementById, getElementsByClassName e getElementsByTagName. Os três funcionam em todos os navegadores, inclusive os navegadores mais antigos, tá? Então vocês podem utilizar sem medo isso daí. E a partir eu digo mais pelo Internet Explorer, né? Porque os navegadores mais atuais e os mais modernos, tipo o Firefox, Chrome, Safari, Opera, já possuíam a Query Selector já há bastante tempo aí. Mas no Internet Explorer, em versões acima da 8 ou igual a 8, a gente tem uma API aí no Doom que é a API Query Selector, tá? Que substitui pra gente esses três métodos aqui que você tem para selecionar elementos no Doom. Então, como que funciona aí, tá? Então, eu vou aproveitar aqui que a gente tá com o for ali, vou colocar aqui, ó, document.querySelectorAll, tá? E daí eu vou manter o P ali, só para mostrar aqui para vocês, ó. Faz exatamente a mesma coisa, tá? Qual que é a vantagem de eu utilizar Query Selector ou eu utilizar o getElementsByClassName ou getElementsByTagName? Quando eu trabalho com a API Query Selector, o parâmetro que ela recebe aqui como seletor é exatamente a forma como a gente escreve seletores no CSS. Então, por exemplo, aqui, ó, eu poderia, tipo, eu quero selecionar todos os elementos onde o meu P tenha a classe bar, por exemplo. Tá, então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Então, ele pegou todos os parágrafos que tinham a minha classe bar. Tá ok?
Então, você escreve exatamente como você escreveria lá no teu CSS. Qual que é a vantagem? Você consegue testar essa seleção antes, sem o JavaScript. Você consegue montar lá a seleção no CSS, ver se realmente pega os elementos que você precisa. Pegando os elementos, você copia o seletor, vem aqui, cola no Carry Selector All ou no Carry Selector e daí trabalha no JavaScript com esses elementos aí, tá? Então a API Carry Selector, a diferença dela para esses três que eu tenho aqui é que a seleção dela é feita através de seletores CSS, tá? Então essa que é a grande sacada dessa API aí. O Carry Selector All sempre vai retornar para você um array, tá? Com base no que você está passando aqui. Então, sempre usem o Carry Selector All, se for utilizar, como um substituto para Get Elements by Tag Name e Get Elements by Class Name, tá? Não utilizem Carry Selector All se você for substituir ele em relação ao Get Element by ID, tá? Embora funcione, você obviamente não tem lógica nenhuma para fazer isso daí, porque ele vai retornar um array para você. Então, você pode vir aqui, por exemplo, aí fazer, pegar ali... oh, meu Deus, full. Aqui. Você pode pegar um elemento com um ID, tá? Só que aquela coisa, né? Ele retorna para você um array, então você vai ter que percorrer daí o array, então tem todo um custo computacional isso daí. Então quando você quiser selecionar um elemento somente, você vai utilizar só Carry Selector, tá? E daí com Carry Selector você não precisa de um laço para iterar em cima desse elemento. Ele retorna para você direto aquele elemento que você está buscando ali. Então, vou pegar aqui, ó. Então, tá aí, ó, nosso elemento ali, tá ok? Então, Carry Selector retorna direto o objeto que você está pedindo. Carry Selector All retorna um array de elementos, tá ok? E daí o Carry Selector ele pode ser utilizado para selecionar através de tag, através de classe, tá? Então, vou fazer o seguinte aqui, ó, vou colocar p.var. Só que, ó, o que ele acontece? Ele vai trazer para você só um, tá? Então, assim, quando você vai trabalhar com a seleção de uma classe, normalmente você espera pegar mais de um item na tua página. E daí, se você utiliza só Carry Selector, ele só vai trazer um para você. Então, fica um comportamento um pouco estranho aí, isso daí, tá? Então, sempre que for trabalhar com classe ou com tag, usa Carry Selector All. Se for trabalhar com ID, usa só Carry Selector, tá? Mas a vantagem realmente da API Carry Selector aí que vocês têm que gravar mesmo é que ela pode trabalhar com seletores CSS aqui dentro, tá? Qualquer seletor CSS. Então, aqueles seletores que a gente viu lá de pseudoclasse, seletores de atributos, tá? Toda aquela coisa arada você consegue trabalhar aqui dentro da Carry Selector para selecionar elementos aí no teu HTML, tá ok? Então, seguindo aqui, então aí a gente viu os métodos aí que a gente tem para selecionar elementos dentro do nosso HTML. Agora a gente vai ver como criar elementos dentro do nosso HTML, tá? Que é uma outra coisa que o Doom também fornece para a gente. A gente tem basicamente três formas de criar elementos dentro do nosso HTML, tá? Uma é a mais utilizada, talvez por negligência da maioria dos programadores, e é a pior que vocês podem estar utilizando. Outra, ela é um pouquinho mais chata de programar, mas já tem um desempenho um pouco melhor. E a gente tem uma terceira que é a top das top de performance ali, tá? Então eu vou mostrar para vocês as três aí, e daí quando vocês forem trabalhar com JavaScript criando elementos aí, vocês escolhem o que vocês querem trabalhar. A primeira que a gente vai ver aqui é a Inner HTML, tá? A gente já viu aí que quando a gente trabalhou lá com textos, né, que a gente poderia trabalhar o conteúdo desse texto aí através do text content, através de inner text, inner HTML e tal. E daí eu falei para vocês, né, que o inner HTML ele faz com que o conteúdo que ele está recebendo seja interpretado como se fosse HTML, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte para a gente conseguir simular aquilo ali, ó. Vou criar aqui um formzinho aí. Vamos criar aqui. Label. Tarefa. Input type text name tarefa
id txt tarefa. Vamos fechar o nosso label, daí vamos colocar aqui um botão, add, button type button, vamos adicionar o onClick aqui, add tarefa, e daí vamos criar aqui lista de tarefas, tá? E daí uma UL aí, que vai ser a nossa lista tarefas, tá? Então a gente vai adicionar tarefas aí através de um campo de texto. Clicou no botão, ele vai adicionar esses elementos aí na nossa lista de tarefas lá. Então vou só criar aqui a nossa função ali, add tarefa, function add tarefa. Quando eu clicar ali, eu tenho que recuperar, né, o meu input. Então vamos pegar aqui o nosso txt tarefa. Vamos usar aqui o carry selector. Então temos ali o id txt tarefa, tá? Txt tarefa, e temos que pegar também a nossa lista aí. Então vamos colocar aqui var ul tarefas. E vamos pegar aqui o id, nossa lista. Tá aí, lista tarefas e a nossa tarefa. E daí a gente vai fazer o seguinte aqui, eu vou adicionar o conteúdo que está no meu campo de texto lá dentro da minha lista, tá? A forma mais básica que todo mundo utiliza é usando o inner HTML. Como eu falei, é a forma mais utilizada, mas ela é extremamente complicada, porque ela peca muito em performance para a gente. E se você estiver trabalhando, pensando em desenvolver um website para dispositivos móveis, você vai consumir violentamente o processamento, a memória e a bateria do teu usuário, tá? Utilizando o inner HTML. Então, pode usar quando for poucas coisas, mas sempre com muita cautela aí. Então, vamos colocar aqui, ó, txt tarefa. Opa. Autocomplete meio maluco aqui, né? Aí. Txt tarefa.value. E daí, logicamente, que a gente tem que atribuir um HTML que vai ser o nosso LI aí. Que são, os LI são os itens da nossa lista aí, né? Então, tô ali fazendo LI, tá? Beleza. Vamos rodar aqui. Então tá aí, ó. Vou adicionar aqui uma tarefa, tá? add. Então tá lá adicionando uma tarefa, adicionando mais uma, outra, tá? Então essa é a forma mais simples que você tem de criar coisas aí usando HTML através do JavaScript, tá? É utilizando a propriedade inner HTML, tá ok? Como eu falei, ela não é a melhor forma de fazer isso daí. Por quê? Tá? Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos... Eu vou criar aqui um negócio de tempo aqui pra gente ver, tá? Então, new date get time. Não precisa fazer isso aí que eu vou mostrar, tá? Agora. Só vejam o que vai acontecer. Eu só quero mostrar para vocês essa questão de desempenho aí, de trabalhar com o inner HTML. Vou colocar aqui console alert new date -t1. E daí a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui dentro de um for i menor que 1000 e mais. E vamos pegar aqui, ó, tarefa i. Então tá aí. Não vou precisar do txt tarefa aqui, só da minha lista, tá? Então agora só vou basicamente pressionar o botão aí. Não preciso inserir nada. Eu vou
abrir aqui o parte de desempenho aqui. Tá bem alto ali. Só para mostrar para vocês aqui, ó, o seguinte. Então, vou fazer o ADD aqui. Então, ó, o consumo da minha CPU foi lá em 65%. E para adicionar 1000 itens ali, ele levou 2500 milissegundos. Tá? Então, para adicionar 1000 itens ali, 2500 milissegundos. Eu vou deixar comentado aqui. Então, ó, inner HTML igual a 2500 milissegundos, tá? E daí a gente vai fazendo os próximos aí, eu vou mostrando para vocês aqui, tá? Então essa é uma das opções que vocês têm. Outra forma de criar elementos é utilizando os métodos aí, né, as funções createElement, createTextNode e appendChild, tá? Então vamos modificar aqui o nosso código para utilizar isso daí, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Let li, tá? A gente vai criar um elemento, um nó de elemento, tá? Então vamos colocar aqui, ó, create element. Qual que é o elemento que eu estou criando? Eu vou criar um li, né? Porque a gente vai inserir isso aí dentro de uma ul, então eu tenho que criar uma li. O meu li, ele tem um nó de texto, né? Que vai ser ali tarefa i. O nó de texto tem duas formas de você criar ele, tá? Você pode usar li.textContent ou você pode fazer ali usar ali o document.createTextNode, tá? Então são duas formas de fazer a mesma coisa. Ó, create TextNode. Daí o nosso caso aqui vai ser tarefa e daí eu tenho o meu nó de elemento e o meu nó de texto, mas as duas coisas elas não estão vinculadas, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, li.appendChild. Vou vincular o meu nó de texto com o meu li, tá? E daí na minha ul tarefa ali, eu vou também vincular o meu li daí, tá? Então aqui eu vinculo o nó de texto com o elemento li. E aqui eu vinculo o elemento li com a minha lista de tarefas, tá ok? Agora vamos rodar aqui para a gente ver aí o que acontece, tá? Então, ó, tô com a minha CPU lá, 30%. Dá umas variadinhas ali, tá? Vamos... Então, aí, ó. Nem fez nem cócega, né? Ó, 17 milissegundos. Então, vamos colocar aqui, ó. Create element 17 milissegundos, tá? Só nisso aqui você já vê que a diferença é assombrosa, né? De você usar o inner HTML 2500 milissegundos e utilizar o createElement para fazer exatamente o mesmo laço, tá? 1000 itens e ele levar só 17 milissegundos. E sem falar na questão do processamento, né? Aqui ó, a minha CPU ali, que ela já está com bem elevado, né? Ela chegou até 65%. E com o createElement ele saiu de 39 e foi para 42, tipo, aumentou 3% o consumo da minha CPU, tá? Então, ele é muito mais vantajoso em termos de performance. O pessoal não gosta muito de utilizar isso aqui, por quê? Porque você tem que escrever mais linhas de código. Só que é aquela coisa, igual eu falei, se você vai desenvolver de repente para dispositivos móveis, para um smartphone, para um tablet, um website, você acaba utilizando o inner HTML, você acaba consumindo a bateria, o processamento, a memória do usuário, sem necessidade, tá? Então, prefiram utilizar o createElement, tá? Quando você for trabalhar no Doom criando coisas, porque você otimiza aí o dispositivo do usuário caso você venha desenvolver para dispositivos móveis aí para web, né? Então fica bem melhor. Então, até vocês podem ver como exemplo, né? Tem sites que quando a gente está navegando aí no smartphone ou no tablet, que você sente que o teu smartphone começa a esquentar. Aquilo ali é justamente a programação incorreta do lado do JavaScript. Então, a pessoa ela desenvolve utilizando o inner HTML e várias outras coisas que são erradas, que fazem com que o dispositivo do usuário esquente e, logicamente, consuma mais bateria, tá? Então, sempre tenho esse pensamento na questão de performance, de desempenho,
consumo de recursos aí do equipamento do usuário, tá? E a última forma que a gente tem aqui de criar elementos, que é trabalhando com um fragment, tá? Qual que é a diferença de trabalhar aí com esse create document fragment para trabalhar com o create element? Quando você trabalha com create element ou com inner HTML, você trabalha direto com a árvore DOM que já está na memória, tá? Então você manipula a árvore DOM principal, que é a árvore que o navegador utiliza. E quando você trabalha com aquele fragment ali, ele faz, digamos que uma cópia da tua árvore DOM e você manipula uma árvore DOM secundária, não a principal. Então você não fica trabalhando na árvore principal do navegador. E daí quando você termina de manipular essa árvore secundária, você sobrescreve ela de uma vez só em cima da árvore principal, tá? Isso é muito mais rápido do que você ficar acessando a árvore principal o tempo todo. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, vou criar aqui o lfrag, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó, document.create document fragment. Então, ó, create document fragment. E aqui daí como que vai funcionar? No meu for, ao invés de eu fazer aqui o append child direto na minha UL, eu vou fazer esse append child no meu fragmento ali, tá? E depois que eu terminar o laço, eu pego o meu UL tarefas e daí sim eu faço o append child desse fragmento na minha lista, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o lfrag. Tá ok? Então vamos ver aqui agora qual é a situação aí. Então, ó, vou rodar aqui. Então, lá, 12 milissegundos. E o processamento quase nem mexeu também. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, fragment, 12 milissegundos. Ele é bem próximo, né, do create element, quase não dá tanta diferença ali, mas pode ver que mesmo assim ele diminui um pouco, tá? E conforme mais você aumenta aqui a quantidade de itens que tem que manipular, maior vai sendo essa diferença entre o fragment e o create element aqui. Se vocês quiserem ir aumentando aqui o for para ir vendo o que acontece, tá? Só não façam isso daí com o inner HTML, tá? O inner HTML com 10 mil itens aqui, o teu navegador vai travar de forma bem trágica aí, tá? Então, com o inner HTML ele não dá conta disso daí, tá? Vai estourar isso aqui, dá tipo, sei lá, 5, 6 segundos. Com o Create Element e com o Fragment ele consegue até dar conta aí de 10 mil, tá? Então vocês podem fazer um teste aí para ver como que funciona isso daí com mais itens aí, tá ok? Então essas aí são as formas que a gente tem aí para criar elementos, manipular esses elementos através do nosso DOM aí, utilizando aí o inner HTML, que é a pior situação, create element ou create document fragment, tá? Então aqui a gente está criando elementos ali. Não sei se vocês perceberam, tá? Mas quando a gente cria os nossos elementos, eles sempre são inseridos um após o outro, né? Então só deixa eu voltar aqui para aquela situação que a gente estava ali, de pegar aqui. Eu vou deixar o inner HTML, tá? Que é mais fácil de explicar aqui. Mas vocês já viram aí que é o pior caso, né? Então, vamos pegar aqui. Então, lá, vou inserir aqui, ó, 1, 2, 3. Então, ele vai colocando sempre no final do que já tem o de conteúdo, tá? Então, o inner HTML e o append child, os dois, tá? O append child e o inner HTML, eles fazem isso daí. Eles inserem o elemento que você está pedindo depois do último que já existe lá no teu HTML, tá? Só que você pode mudar esse comportamento aí, tá? Então você pode utilizar aqui, ó, o insert before para que você insira antes, tá? Daí você pode colocar no começo, você pode colocar no meio, tá? Tudo depende dessa referência que você está utilizando aqui. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou mudar aqui, tá? Só que para trabalhar com insert before você é obrigado a trabalhar com create element, então só tem esses poréns aí. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, eu vou criar aqui um elemento create element, opa,
document.createElement ali, vamos colocar aqui text content, vai ser o nosso txt tarefa.value, tá ok? E nosso ul tarefas.insert before. Daí os parâmetros ali, né? Então é o elemento que você quer passar e a referência, até antes do que ele vai ser inserido, tá? Então a gente vai pegar aqui o elemento que a gente quer inserir, que é o nosso li ali que a gente está criando, e antes do que a gente quer que isso aqui seja inserido, tá? Então eu vou pegar aqui ó, o ltarefas.firstChild, eu quero que seja inserido antes do primeiro filho que eu tenha dentro da minha lista. Então lá, 1, 2, 3, ó, agora mudou a ordem da nossa lista, tá ok? Ou se eu quiser de repente eu quero inserir no meio, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou criar aqui 1 L2, vamos só colocar aqui uma classe para ficar mais fácil de capturar. Último, tá? E daí a gente vai fazer o seguinte aqui, a gente vai mudar a nossa referência para ser ali o nosso carry selector li.último. Vou fechar aqui. Beleza. Então ele vai sempre inserir o elemento que eu estou passando no meio do 1 e do 2, porque eu estou utilizando o 2 como referência, tá? Então eu quero que insira antes do elemento que tem a classe último ali. Então eu vou só coisar aqui, ó. Então, ó, 3, tá? No meio do 1 e do 2, 4, tá? E assim por diante, tá? Então o insert before, assim, ele não você está pedindo para inserir antes de um elemento de referência, tá? Então isso que ele faz. Então você vai pegar um elemento e inserir antes de um outro que você está utilizando aí como referência para estar trabalhando, tá ok? E daí para a gente fechar a nossa manipulação do DOM aqui, além de selecionar e inserir, a gente também pode remover coisas do DOM, tá? Então você pode utilizar aqui ó, o remove. Agora eu vou fazer uma coisa mais específica aqui. Deixa eu voltar aqueles parágrafos lá, né? Não devia ter apagado aí. Então tá aí. Vou pegar aqui e vou apagar, por exemplo, o parágrafo que tem o id full ali, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, document.carrySelector, o meu parágrafo que tem o id full, ponto, remove. Então, ó, tenho só ali, ó, sem ID, sem classe e os dois com classe. E daí o que tem o ID ali foi removido, tá? Via JavaScript ali usando o remove. Então você recupera o elemento, tá? E faz remove, tá? Eu posso fazer isso aqui também, ó. Elemento, tá? Elemento.remove. Tá ok? Tem o mesmo resultado aí. Você também pode remover um filho, tá? Especificando daí esse filho, caso você queira trabalhar aí, por exemplo, eu quero remover uma linha de uma tabela, quero remover um item de uma lista, alguma coisa assim, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer aqui, ó, document. Vou pegar o nosso body mesmo, tá? Remove child e daí eu vou remover esse p com id full aqui, tá? Então tá ali. Deixa eu só deixar comentado aqui para fazer ele primeiro aparecer de volta, tá? Tá lá. Agora vamos descomentar aqui, ó. Então tá aí, ó. Apagado também, tá? Então aqui eu estou removendo um elemento que é filho da tag body, tá? Quando você utiliza o remove child, o JavaScript ele vai verificar se o elemento que você está passando aqui realmente é filho do elemento que você está usando para chamar a função, tá? Então sempre tenha cuidado com isso daí, tá? Então aqui eu só consegui apagar esse PID aqui porque ele é filho da minha tag body, tá? Se ele não fosse filho da minha tag body, tá? Então, por exemplo, que eu vou colocar aqui, ó, div vamos fazer ele aparecer de novo. Deixa eu só comentar aqui. Então tá lá. E vamos descomentar. Então aí, ó.
não apagou. E no teu console lá, not found error, ó, node was not found, tá? Então ele não conseguiu encontrar esse nó aqui que eu estou passando o elemento como filho da tag body, porque na verdade ele não é filho da tag body, ele é filho de uma div, tá? Então só cuidado a hora que for utilizar isso daí. E a gente também pode substituir elementos utilizando o replace child, tá? Então você pode, ao invés de remover, aí você pode querer tipo atualizar o elemento, né? Substituir ele por algum outro. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, eu vou pegar, já tenho um elemento, vou criar aqui vamos criar um span aqui. Então vamos criar um H1. Então document.createElement H1 H1.textContent loading loading y. E daí eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou substituir, tá? Então document.body, vou utilizar o meu body mesmo. E daí eu vou fazer lá o replace child, passando o elemento novo e o antigo que eu quero substituir. Então, ó, replace child. Então, o meu novo elemento é o H1 e eu quero que substitua onde está o meu parágrafo com id full. Tá? Então, tá aí, ó, substituído. Tá ok? Então, eu tenho o replace child aí para fazer a substituição. Então, aí a gente viu aí como selecionar, como inserir itens e como atualizar aí elementos do nosso HTML. Então aí fechamos o nosso Doom e por hoje é isso aí, pessoal. Até a próxima.